Bom dia a todos, eu me chamo Mayara do Vale, eu sou aluna de doutorado no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos e vou estar dando continuidade aí com vocês ao quarto ciclo de seminários do laboratório. Bom, eu escolhi essa revisão anual de entomologia de 2020, que ela fala sobre os mecanismos, aplicações e desafios do RNA de interferência em insetos. Bom, então para começar, o que é o RNA de interferência ou RNAi, Ele é um mecanismo celular altamente conservado, onde as proteínas vão se ligar a pequenos RNAs, levando então à degradação de um alvo, por complementaridade de sequência. Ele foi descoberto em 1998 por Andrew Fire e Craig Mello, no nematóide C. elegans. Então aqui vocês podem acompanhar. Aqui a gente tem um pequeno RNA fora da célula, E aí quando ele entra na célula, ele vai se ligar a proteínas da família Argonauta e outras, formando então um complexo chamado de RISC. E o RISC, através da complementaridade de sequência, vai clivar então esses em fragmentos menores, levando à degradação do RNA. Acredita-se que esse RNA de interferência ele tenha evoluído de um sistema imune antiviral, como um sistema imune antiviral, Então, ou seja, como um mecanismo natural de defesa contra patógenos. E ele é encontrado em todos os organismos eucarióticos, incluindo protozoários, invertebrados, vertebrados, fungos, algas e plantas. E um fato interessante do RNAi é a sua disseminação intracelular, ou seja, se você insere o dsRNA em um tecido ou uma região específica, ele vai se espalhar por todo o corpo. E é isso que a gente chama então de RNAi sistêmico. Os mecanismos do RNAi sistêmico em insetos ainda são desconhecidos. Então ainda tem muito estudo a ser realizado nesse campo. A técnica de RNAi, ela também pode ser utilizada no manejo de pragas. As moléculas de RNAi podem ser usadas então para você produzir plantas transgênicas ou até mesmo inseticidas. E quando elas entram em contato com o organismo do inseto, ou através da alimentação ou por aplicação tópica, por exemplo, elas vão atuar no processo celular do gene-alvo, levando então à morte do inseto, uma vez que esses genes normalmente estão associados a um fator vital no inseto. E este artigo ele vai trazer de exemplo o desenvolvimento do milho transgênico que expressa VATPase, para proteger então as raízes dos danos causados pela larva de Diabrótica virgífera. A larva aqui ilustrada à direita para vocês e o inseto adulto aqui abaixo. Bom, então, e com um ritmo atual acelerado na identificação desses genes alvos, o desenvolvimento de novos sistemas de entrega em breve vão levar a um aumento no uso de tecnologias de RNAi com o objetivo desse manejo de insetos. Bom, nós temos 3 classes diferentes de pequenos RNAs que são conhecidas por desencadear 3 vias de RNAi correspondentes. São elas os siRNAs, que são os Small Interfering RNAs. Eles têm um tamanho de 19 a 21 pares de bases. Nós temos os microRNAs, que tem de 21 a 24 nucleotídeos. E nós temos os piRNAs, que são esses P-Elements Induced Lipitases, que eles têm um tamanho de 23 a 36 nucleotídeos. E em insetos e outros artrópodes, descobriu-se que essas diferentes vias de RNAi desempenham papéis cruciais. O siRNA, ele atua na defesa contra infecções virais e elementos transponíveis, os transposões. Os microRNAs, eles vão estar atuando na regulação da expressão gênica, enquanto que os piRNAs vão estar agindo ali na supressão da expressão do transposão de linhagem germinativa. Agora nós vamos então ver essas vias com mais detalhes. Aqui a primeira via do siRNA, o dsRNA, ilustrado aqui, ele vai ser clivado
pela Dicer2, em associação com a R2D2, né? Nessa via de exo-siRNA, ou em associação com a LOX, na via do endo-siRNA. Então, depois que ele é clivado aqui, ocorre essa formação do complexo de silenciamento induzido por RNA, RISC, que com a junção do siRNA, juntamente com a proteína argonauta e outras proteínas associadas a RISC, que são chamadas de RP, eles vão degradar, então, a fita sense do siRNA, permitindo, então, a fita antisense poder guiar essa clivagem no RNA-alvo complementar. Então, aqui chega no final, a gente tem um RNA mensageiro clivado e silenciado. Já aqui na via do microRNA, a endorribonuclease específica de dsRNA, chamada de DORCHA, e seu parceiro PACHA, vão clivar o microRNA primário em grampos para formar, então, o microRNA precursor. Esse pré-microRNA, então, vai ser clivado pela Dicer1, produzindo um duplex de microRNA, que vai ser desenrolado pela RNA helicase Então, ele vai formar esses microRNAs de fita simples maduro, que vão se juntar, então, aqui às proteínas argonautas e associadas, formando o complexo RISC, e a enzima ARGO1 ativa dentro do RISC é que vai clivar o RNA mensageiro alvo complementar, levando a clivagem desse RNA mensageiro. Já aqui na via de piRNA, nós temos aqui, a partir de um cluster de piRNA, com a ação da RNA polimerase 2, é obtido, então, um piRNA precursor, antisense e de fita simples, né? Esse precursor, então, de piRNA vai ser cortado em piRNA primário pela endonuclease ZUNIT, aqui em verde. Então, esse piRNA antisense resultante vai ser carregado nas proteínas da família PIWI e ALB, formando então esse complexo PIWI e ALB, né, que vai estar clivando o transposon sense, aqui, como vocês podem observar no pointer. Mas esse transposon, ele não apenas vai levar à degradação e ao silenciamento, mas também vai criar aqui um novo sentido. Então, aqui vocês podem ver, tem a fita sense, que vai levar a essa clivagem do transposão, o silenciamento, e também vai, junto com as proteínas da família PIWI, só que agora a ARGO3, vai usar um novo piRNA, que está gerando aqui, nesse caso agora no sentido sense, para poder estar guiando, então, essa clivagem de transposon antisense, gerando, então, mais piRNA antisense, que novamente pode ser carregado nesse complexo de PIWI junto com a ALB, clivando, então, novamente esses transclisos complementares, no sentido desses transposões, né, no sentido complementar. E por aí vai um ciclo. Agora que a gente já viu um pouco dos mecanismos dentro da célula, vamos falar um pouco do processo de captação celular, né, de dsRNA, que ele é bastante complexo em insetos. E uma vez que diferentes espécies podem ter diferentes mecanismos, e a mesma espécie pode contar com mais de um mecanismo, isso fica cada vez mais complexo. Mas o primeiro mecanismo de captação celular identificado, ele representa um transporte passivo de dsRNA, que é uma dupla fita de RNA, através de uma proteína transmembranária intestinal, chamada de CID2, que em C. elegans vai funcionar como um receptor endocítico de dsRNA ingerido. E embora nenhum homólogo dessa CID2 tenha sido identificado em insetos, né,
É possível que proteínas de transporte de macromoléculas estejam então auxiliando nessa captação celular dos duplafitas ingeridos. Então, até agora a gente viu o que é um RNA de interferência, vimos que ele é um mecanismo natural de defesa contra patógenos, que ele pode ser sistêmico, ou seja, a gente aplica em um determinado ponto e ele vai se espalhar pelo resto do corpo. Nós também vimos que as técnicas de RNAi podem ser utilizadas no manejo de pragas. Nós conhecemos seus possíveis métodos de captação celular, as suas vias e seus mecanismos dentro da célula. E agora, então, a gente vai ver como que essa técnica de RNAi ela é aplicada nos insetos, ou seja, como que esse dupla fita de RNA pode ser entregue. Os métodos básicos de entrega de dsRNA, eles incluem a microinjeção, a alimentação e a imersão. O mais comumente utilizado para entrega é a microinjeção, onde uma pequena quantidade de dupla fita em solução vai ser injetado diretamente no corpo ou no embrião do inseto. E as vantagens dessa técnica, né, é a entrega imediata e direta de uma quantidade conhecida de dupla fita. Então, essa maneira, né, ela evita as barreiras estruturais, como o tegumento ali, o exoesqueleto do inseto, que pode estar impedindo a penetração do dupla fita em outros métodos de aplicação, como a tópica ou de imersão. No entanto, a sua desvantagem é que a microinjeção ela é muito mais demorada e às vezes muito desafiador por causa do tamanho do inseto. Muitas vezes o corpo é muito pequeno para a injeção. Já na alimentação, esse dupla fita de RNA vai ser adicionado então à dieta daquele inseto. O dupla fita ele pode ser sintético ou ele pode vir a ser expresso a partir de micro-organismos. E as vantagens dessa entrega oral, né, é porque não é tão trabalhoso quanto a microinjeção, por exemplo. Então, essa técnica ela é de fácil execução e mais aplicável ao manejo de pragas de insetos, né? No entanto, essas entregas orais elas vão resultar numa baixa eficiência de silenciamento em muitas espécies de inseto. Em locusta migratória, por exemplo, né, a eficiência do RNAi ela é alta se o dupla fita for entregue por injeção, mas ela é extremamente baixa se for entregue por via oral. Entretanto, o dupla fita entregue de maneira oral é extremamente eficaz em muitos coleópteros. E a outra técnica de entrega, que é a imersão, né, também pode ser considerada de tópico, consiste em você submergir ou aplicar no dorso do inseto o dupla fita, ali no exoesqueleto, no tegumento do animal. Aí ele vai penetrar para poder ocorrer o silenciamento. A desvantagem dessa técnica é que muitas vezes ocorre dificuldades, né, nessa penetração do dupla fita ali no tegumento. Bom, e essas diferenças, né, de eficiência no silenciamento, elas podem ser também devido à degradação do dupla fita por ribonucleases de fita dupla, ou seja, as dsRNases, no intestino do inseto. Então é por isso que a gente pode ter essa diferença de quando você alimenta ou quando você ingere. Bom, e nos últimos anos, várias tecnologias foram desenvolvidas e incorporadas a esses métodos básicos que a gente acabou de ver, como a entrega assistida por lipossomas catiônicos, habilitada por nanopartículas, mediada por simbiontes ou mediada por plantas, que a gente vai ver em detalhes. A entrega assistida por lipossomas vai se tratar da transferência de gene mediada por lipossomos. São esses aqui exemplificados aqui na figura, à esquerda. E nesse caso, né, o dsRNA vai ser incorporado nessa vesícula lipídica
que vai se fundir então com a membrana celular e entrega o dupla fita diretamente no citoplasma da célula. E estudos relataram, né, um aumento da eficiência do silenciamento utilizando essa técnica de lipofecção. E os lipossomas eles vêm sido amplamente utilizados para auxiliar a entrega do dupla fita em culturas de células de insetos. Alguns compostos eles podem formar nanopartículas com dupla fita com base nas interações eletrostáticas, né, entre os grupos aminos que são positivos e os grupos fosfato que são negativos do dupla fita. E essas nanopartículas elas vão proteger o dupla fita contra a degradação nucleolítica, vai facilitar a penetração através da parede do corpo do inseto, melhorar a absorção celular e o escape endossomal do dupla fita. Além disso, quando você acopla essa nanopartícula ao PFC, você tem a possibilidade então de aplicar esse dupla fita de maneira aerossol. Então, por aerossol, né? Facilita a dispersão e a aplicação do mesmo. Já na entrega mediada por simbiontes, muitas espécies de insetos eles costumam abrigar bactérias simbióticas cultiváveis em seus intestinos. Então, uma vez que está sendo ingerido pelo inseto aquela bactéria que foi geneticamente modificada, ela vai colonizar o intestino do inseto e ela vai permitir, então, uma síntese constitutiva de dsRNA. Então, enquanto ela está ali de maneira simbiótica, ele atuando no intestino, ela está sintetizando esse dupla fita de maneira constitutiva, ou seja, frequente. E esses simbiontes produtores de dupla fita de RNA, né, eles podem ser transmitidos horizontalmente para outros indivíduos, como por exemplo no Rhodnus, né, via ingestão de fezes, já que eles fazem a coprofagia. Então, um adulto vai lá e defeca, e um inseto de primeiro insta, por exemplo, pode vir a ingerir aquelas fezes com os simbiontes, né, e está sendo silenciado de maneira horizontal. Além disso, a disseminação coespecífica está facilitando, então, o estudo da função gênica e também é capaz de permitir o desenvolvimento de novas estratégias para o manejo de pragas baseadas na técnica de silenciamento por RNA de interferência. Bom, no caso da entrega mediada por planta, nós temos aqui o exemplo de plantas de batata transgênicas que expressam dupla fita de RNA. Então, quando o besouro da batata fosse alimentar dessas plantas, o dupla fita que está sendo expresso nos cloroplastos dessa folha, ele vai ser captado pelas células do intestino do inseto, quando o inseto se alimentar das folhas da batata. E com isso, então, ele vai estar iniciando o processo de silenciamento por RNA de interferência. Só que essa técnica de silenciamento por RNA de interferência, ela varia consideravelmente nos insetos. Ela é uma técnica que é altamente eficiente em hemimetábulos, eficiente e sistêmico em coleópteros, vai variar bastante nas ordens de Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera e Hemiptera, que são as ordens que incluem as principais pragas, vetores de doenças e insetos benéficos. E, além disso, a eficiência do silenciamento ela vai variar entre os insetos dentro da mesma ordem. Com base nessa variação da eficiência, aqui nós temos um esquema de comparação da captação do transporte intracelular e do processamento do dupla fita em coleópteros, onde a gente tem um dsRNA, um silenciamento eficiente, e em lepidópteros, onde o silenciamento é ineficiente. Em ambos os casos, para dupla fita ingerido. Então, aqui na esquerda, vocês podem acompanhar o esquema dos coleópteros. Então, o dsRNA, aqui ele vai ser ingerido e absorvido pelas células epiteliais do intestino, através das células dependentes de clatrina, endocitose e outros transportadores de dupla fita, Esse dupla fita vai ser então liberado no citoplasma. Então, ele vem através desses transportadores aqui e é liberado no citoplasma. E não tem acúmulo de dupla fita nos endossomos. Vocês podem acompanhar aqui maior. Então, tem poucos dupla fitas aqui nos endossomos.
Com isso, o dupla fita no citoplasma ele vai ser processado em siRNA, desencadeando então o silenciamento com a degradação do RNA mensageiro. E parte desse dsRNA vai ser então exportado aqui para a hemocele e levado então a tecidos como o corpo gorduroso, por exemplo, onde o silenciamento vai ser induzido. Em contraste, nos lepidópteros aqui na direita, alguns dos dsRNAs que foram ingeridos vão ser degradados pelas dsRNases, que estão aqui em roxas, e o restante que vem a ser absorvido pelas células epiteliais do intestino, a maior parte vai ficar aqui aprisionada nos endossomos. Com isso, você tem uma grande quantidade de dsRNA que não é processado eficientemente. Então, aqui você tem um limite de degradação do teu RNA mensageiro. Então, você tem um silenciamento ineficiente. E mesmo quando você chega a ter, né, dupla fitas, né, que vão ser exportados para a hemocele, aqui na parte da hemocele você também tem essas dsRNases agindo. Então, elas vão degradar a maior parte do dupla fita, resultando então num transporte ineficiente aqui para os tecidos, como no nosso exemplo aqui, o corpo gorduroso. Ainda analisando essa variação na eficiência, né, estudos mostraram que insetos que apresentaram essa eficiência variável no silenciamento revelaram diferenças na sua atividade de nuclease. Em geral, lepidópteros e hemípteros apresentam uma maior atividade de nuclease em comparação com outros insetos. E além disso, as diferenças na estrutura e atividade das díceres, por exemplo, e sua especificidade de substrato podem também estar contribuindo para essas diferenças no processamento do dupla fita em siRNA nos insetos. Um outro fator que pode estar afetando a eficiência do silenciamento é a condição fisiológica do inseto. O pH do lume, em especial o alcalino, pode ser prejudicial para o dupla fita. Além disso, o silenciamento ele pode vir a ser mais eficiente nos insetos em jejum, como é o caso de manduca cesta, né, que é uma lagarta do tabaco. E esses declínios da ingestão de alimento e da digestão, né, ou seja, quanto menos alimento o inseto estiver ingerindo, no caso de estar em jejum, né, ele não vai ter ali a digestão atuando, então menor vai ser a quantidade de enzimas que podem estar degradando o dupla fita. Com isso, você tem então esse aumento na eficiência do RNA de interferência nos insetos em jejum. Então, acredito, né, que até aqui vocês já tenham notado, né, que o RNA de interferência ele é uma poderosa ferramenta de pesquisa. E antes dele ser descoberto, né, a análise da função gênica ela era muito limitada aos insetos modelos, como por exemplo o da drosófila, né? Então, essa nova técnica ela propiciou esses estudos genômicos funcionais em larga escala, né, em muitos insetos, sejam eles modelos ou não, e isso resultou em avanços significativos na compreensão da biologia dos insetos, seus processos fisiológicos e moleculares. Além disso, o método de RNAi, né, também ajudou a identificar esses alvos que podem ser agora utilizados, nesses genes alvos, né, que podem vir a ser utilizados como inseticidas. Foram feitos avanços significativos, né, no modo de ação desses inseticidas, assim como os mecanismos moleculares e de resistência a eles, mostrando mais uma vez a importância dessa ferramenta. Novamente aqui destacando para vocês, né, o RNAi como manejo de pragas, né. A gente já falou um pouco aqui do besouro da batata, né, mas muito quando a gente falou da entrega mediada por plantas, né. Vários trabalhos então demonstraram o sucesso do silenciamento gênico nos insetos que se alimentam dessas plantas que estão expressando dupla fita. E além das plantas produzindo o dupla fita, você também pode produzir esse dupla fita em bactéria, como por exemplo na E. coli, pode matar a bactéria com calor e entregar então essa solução, né, uma solução de E. coli
em forma de spray, borrifar nas folhas, que também vai levar à mortalidade do inseto. Então, tem essas duas abordagens, né, que foram desenvolvidas então aí para o controle de praga no campo com base na técnica do RNA de interferência. Nós já vimos as vantagens, né? Então agora a gente vai ver um pouco dos desafios nos usos dos produtos de RNA de interferência. Então, alimentar os insetos com dupla fita sintetizado in vitro, em laboratório, é uma coisa, né? A gente trabalha com pouco dupla fita. No entanto, você conseguir alcançar um controle de insetos alimentando-os com dupla fita é um desafio, por causa da falta de métodos econômicos para produzir essas grandes quantidades de dupla fita. A entrega mediada por plantas e simbiontes, que a gente falou aqui, né, ela surge para tentar contornar esse fator. Além disso, a gente tem que ter uma entrega eficiente de dupla fita no local de ação. Para termos um RNA eficiente, ou seja, um silenciamento eficiente. Tem também que ser feitos estudos, né, fora do alvo e não alvo. Desculpa, gente, é os efeitos do silenciamento, né, no caso do dupla fita, no alvo que você quer silenciar, né, então o que ocorre quando você silencia naquele inseto, e também se você por um acaso não está silenciando em algum organismo que não é o seu alvo. Então esses estudos têm que ser realizados com bastante cuidado. Além disso, uma outra preocupação é com o desenvolvimento de resistência, como ocorre, por exemplo, com os inseticidas químicos. Então, uma outra preocupação é esse desenvolvimento à resistência desses produtos. Bom, então recapitulando, o RNA de interferência ele foi descoberto em nematóides, o C. elegans, e funciona para a maioria dos organismos vivos. Ele tem sido amplamente utilizado como ferramenta de pesquisa nos estudos de função gênica, com grande potencial para o desenvolvimento de novas estratégias no controle de pragas. Ele é altamente eficiente e sistêmico em coleóptero, mas variável ou ineficiente em muitos insetos. A eficiência do RNAi ela é influenciada pelas diferenças da degradação da dupla fita, pela absorção celular, pelo transporte intra e intercelular, pelo processamento do dupla fita em siRNA e pela formação de complexos de dsRNA. Além disso, os métodos de entrega do dupla fita, né, do dsRNA, eles incluem a microinjeção, alimentação e imersão como métodos básicos, né? Para melhorar essas entregas, as novas tecnologias foram desenvolvidas, aí vem o lipossoma catiônico auxiliar, as nanopartículas e as entregas mediadas por simbiontes ou plantas, né? E os principais desafios do uso do RNA no manejo de pragas incluem a eficiência variável, a falta de métodos confiáveis de entrega do dupla fita, né? Os efeitos no alvo e fora do alvo e os desenvolvimentos de resistência nas populações de insetos. Então é isso, gente. Se vocês gostaram aí, vocês podem seguir a gente nas redes sociais para mais vídeos como esse. Obrigada.